Vou passar os slides aqui, que nós vamos continuar de um ponto muito importante. Aqui. Só uma dúvida, quem não estava domingo passado? Tem uma turminha boa, né? Então eu vou só revisar algumas coisas dos objetivos da aula. Não vou revisar a aula em si, mas qual o objetivo que nós temos seguido até aqui? Fazer uma construção histórica daquilo que nós temos da história da nossa igreja, da nossa identidade, quem nós somos desde o nosso nascimento lá na Escócia. A igreja presbiteriana, ela começa na Escócia, inclusive é lá que começa esse nome, Igreja Presbiteriana, no caso lá da Escócia, né? E dali vai se espalhando pelo mundo. E nós começamos pensando ainda sobre a Reforma Protestante, o movimento da Reforma lá na Inglaterra, o movimento da Reforma na Suíça. Falamos um pouquinho sobre Calvino, sobre Zwinglio, sobre Teodoro de Beza, alguns reformadores daquele contexto, e falamos um pouco também sobre o reformador que está intimamente interligado com a nossa denominação, que é o John Knox. Vimos algumas coisas históricas sobre isto, mas sempre o foco é observarmos o que isso tem a ver conosco, o que isso traz para nós a nossa identidade enquanto igreja presbiteriana. Porque uma coisa que eu estava até conversando com uma irmã aqui um pouco antes da EBD, é que às vezes nós estamos há bastante tempo na igreja e não conhecemos essa herança histórica que nós temos. Inclusive, um dos objetivos, que eu vou reler daqui a pouco, é darmos valor a essa rica herança histórica que nós temos enquanto igreja reformada, enquanto uma igreja que é uma igreja puritana, e nós vamos falar sobre isso melhor, e enquanto uma igreja que é uma igreja presbiteriana. São aspectos da nossa denominação, da nossa igreja, da nossa fé, que nós devemos conhecer, para então entendermos inclusive alguns processos. E esse é um dos objetivos que nós vamos acabar tendo. O objetivo inicial era serem 2 aulas, mas para que nós possamos abarcar uma série de assuntos, nós vamos ainda, domingo que vem, a fazer o encerramento, para depois as classes fazerem as suas respectivas divisões. E o objetivo é justamente esse: fazermos esta revisão histórica de identidade, para entendermos algumas coisas que temos na igreja hoje, inclusive algumas coisas que tínhamos e não temos mais, ou algumas coisas que não tínhamos antes e passamos a ter. Porque algumas perguntas que fizemos, né? Você já percebeu que houveram algumas mudanças na primeira igreja, inclusive não só na primeira igreja, mas nas outras igrejas do presbitério, e inclusive não só no nosso presbitério, mas igrejas presbiterianas por todo o Brasil têm promovido uma série de mudanças na sua teologia, na sua liturgia, no seu modo de cultuar ao Senhor. Isso tudo é por causa de uma herança histórica que de alguma forma estava esquecida e que tem sido resgatada nestes últimos anos. E não só na igreja presbiteriana, muitas outras igrejas de linha batista, de linha congregacional, ou igrejas que têm se denominado igreja reformada, fulana de tal, porque justamente esse movimento de reforma tem sido cada vez mais forte, tem sido cada vez mais resgatado dentro da igreja. E nós paramos justamente na sarça. Essa era a sarça da igreja da Escócia, era e ainda é. E nós vimos, por exemplo, o texto bíblico, eu peço que você abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, versos 1 e 2. Êxodo, capítulo 3, versos 1 e 2. Vamos explicar um pouco melhor. Vieram algumas dúvidas depois muito boas e muito valiosas, então, conversando inclusive com o pastor Alfredo, achamos por bem recomeçar a aula a partir da sarça, para então compreendermos algumas coisas. Êxodo 3, versos 1 e 2 diz o seguinte: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo
e a sarça não se consumia. Meus irmãos, desde o início, lá na Escócia, quando a igreja presbiteriana surge, o nosso símbolo é a sarça ardente. Inclusive, aquela inscrição em latim, nectamen consumebatur, é o final do que está aqui no versículo 2, e não se consumia. Vem do latim, nectamen consumebatur, pensando lá na tradução latina das escrituras, a Vulgata latina. Então, desde o início, temos a sarça e esta frase, e lembrando que tem um aspecto teológico e um aspecto histórico. Lembrando das perseguições que a igreja sofreu, sobretudo naquele contexto de puritanismo, de presbiterianismo, em que, por exemplo, Maria Tudor, e nós falamos sobre ela no domingo passado, ela mandava queimar, sobretudo em uma região, uma cidade chamada Smithfield, e ela chegou a queimar quase 300 protestantes ali na fogueira. Então, estes irmãos, quando colocam este emblema na igreja, eles lembram, primeiro, da razão teológica. E qual é a razão teológica aqui? Isso que eu gostaria de frisar mais com os irmãos. A sarça não é uma teofania. E foi uma das perguntas. Bom, se recentemente nós falamos sobre isso, nós retiramos a pomba, porque a pomba é uma teofania, uma aparição de Deus, do Espírito Santo descendo como pomba, ali no batismo do Senhor, e a pomba referia-se a este aparecimento do Espírito Santo. Se nós retiramos a pomba porque nós não podemos fazer imagem de Deus, por que a sarça permanece? Justamente, meus irmãos, porque a sarça não é uma teofania. Repare no texto que disse que apareceu o anjo do Senhor. Aí a pergunta, quem é esse anjo do Senhor? O anjo do Senhor, ele aparece, sobretudo em Gênesis, em vários momentos. Ele aparece a Abraão, ele aparece a Agar, ele aparece inclusive a Abraão em mais de uma oportunidade. O anjo do Senhor, provavelmente, e eu já falei isso aqui numa pregação, é aquele homem que luta com Jacó. Jacó está ali no Val do Jaboque, ele passa com a sua família e volta, e vem um homem de repente começa a lutar com ele, luta uma noite inteira. Ali é o anjo do Senhor. E quem é o anjo do Senhor? O Deus Filho. Então o anjo do Senhor aqui é o aparecimento de Deus. O anjo do Senhor aqui é, por assim dizer, uma teofania. Então ele aparece e ele está numa chama de fogo no meio de uma sarça. E então Moisés olha de longe e contempla aquela sarça, aquela pequenina árvore que está ardendo, mas não se consome por completo. A chama está viva, mas a sarça não se consome. E então ele chega e diz, que ele chega e tem aquele diálogo com o anjo do Senhor, e ele diz para tirar as sandálias dos pés, porque aquele lugar era santo. Mas reforçando o sentido aqui, a sarça, na verdade, aponta para nós, como igreja. Temos ali a presença do anjo do Senhor, do Deus Filho, temos a presença de Deus em nosso meio. Todavia, mesmo com a sua presença poderosa, que coloca em chamas a igreja, mas a igreja, pelo próprio poder daquele que coloca chamas sobre ela, ela não é consumida. E esse é o significado. A sarça, ela sim está pegando fogo, mas ela não é consumida pela presença do Senhor, pelo seu próprio poder, pela sua própria graça. Então nós temos o anjo do Senhor, que sim, é Deus aparecendo ali, o Deus Filho, que aparece em vários momentos no Antigo Testamento como anjo do Senhor, e a sarça, que não é uma teofania, ou seja, por isso que licitamente nós podemos utilizar este símbolo como símbolo da igreja presbiteriana, e tem sido utilizado historicamente desde o início da nossa igreja. Mas aqui, né, revisando, nós colocamos algumas igrejas presbiterianas pelo mundo, historicamente têm utilizado a sarça em chamas como símbolo da sua igreja, ali no Peru, ali em cima na Austrália, ali na Irlanda. Aqui, da igreja presbiteriana do Brasil, foi essa a primeira sarça a ser utilizada. Colocamos, inclusive a gente leu, falando inclusive sobre a inscrição em latim que tinha. Esses são os símbolos mais utilizados no decorrer da década de 90, e algo que nós não tínhamos na semana passada, mas agora temos. A Sandra comentou aqui que a igreja, nossa igreja, aqui é a nossa igreja, utilizando esse segundo símbolo. É muito semelhante, você pode perceber, não está tão nítido assim, até porque o objetivo na época não era nem focar no símbolo da igreja,
Mas aqui é a igreja antiga. Quem é mais das antigas aí, o pessoal que está há bastante tempo. Domingo passado eu perguntei quem estava mais de 20 a mais de 30 anos na igreja, né? Aí alguns acabaram se acusando aí, né? O pessoal das antigas, os catedráticos. Então, nós temos a igreja antiga, que era aqui onde está o palco. Aqui era a igreja virado para lá. Então, aquela parede da frente era como se fosse aquela parede virada aqui para Barão do Rio Branco. E na frente nós tínhamos aquele símbolo. E não dá para ver com nitidez. Temos outras fotos aqui, e essas aqui são do Luiz Paulo, o diácono Luiz Paulo que mandou para mim. Nós temos essas imagens, inclusive aqui vocês já podem ver a construção da igreja, né? Esse prédio aqui já estava começando a ser construído. Nessa primeira ainda não, ela talvez seja de um pouquinho antes, 1 ano, 2 anos antes. E depois nós já temos essas outras imagens. E você pode perceber que lá em cima vai estar a Igreja Presbiteriana embaixo do Brasil, a sarça ali no meio, e você vai ver uma inscrição ali. Ali vai estar justamente o Nectamen Consumebatur. E justamente, depois, na década de 90, foi retirado aquele símbolo anterior. A igreja, naquele momento, e eu posso dizer aqui, infelizmente, achou por bem mudar a logo, mudar aquele símbolo histórico, aquela frase também histórica, e então foi a sarça verde com a pombinha no meio. Mas isso, em 2010, foi pelo Supremo Concílio, foi determinado que houvesse a mudança, e em 2014 foi colocada em prática essa mudança, que é o símbolo atual que nós temos ali. E apenas reforçando, irmãos, algo que eu comentei brevemente, mas seria interessante reforçar, que nessa época, no contexto ali da década de 90, quando mudou, inclusive, o símbolo da igreja presbiteriana, não só da primeira igreja, eu ia falar primeira igreja, mas da igreja presbiteriana de um modo geral, várias igrejas presbiterianas pelo mundo, inclusive algumas mais recentes, já colocaram a sua sarça, mas geralmente com uma pomba também. Por quê? Os movimentos mais próximos ao pentecostalismo, mais próximos ali ao movimento carismático, estavam entrando na igreja presbiteriana espalhada pelo mundo. Então essas igrejas começaram a colocar justamente uma pombinha lá para demonstrar a sua proximidade com esse movimento carismático. Então esse foi um fenômeno histórico que aconteceu não apenas na igreja presbiteriana no Brasil, mas também em igrejas espalhadas pelo mundo. Eu pesquisando, você facilmente observa de várias igrejas, sobretudo na América Latina, né? Nós temos várias igrejas presbiterianas ali ainda com a pombinha na sarça, e você pode pesquisar depois. Eu não trouxe aqui justamente por causa da imagem ali da pombinha. Mas então, meus irmãos, nós temos um impasse aqui, e é interessante que essa semana a Igreja Presbiteriana do Brasil lançou uma imagem de divulgação, inclusive referindo-se à Páscoa. E ali tinha uma imagem de Cristo, uma imagem de divulgação oficial da Igreja Presbiteriana, com a imagem de Cristo sendo utilizada ali, e inclusive da nossa APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E hoje é autorizado que as revistas infantis possam utilizar a imagem de Cristo. E você pode perceber aqui uma incoerência, porque se nós mudamos o símbolo da igreja justamente para tirar a imagem de Deus, ali no caso a imagem da pomba, hoje é autorizado pela mesma igreja, né, a nossa igreja, a utilização da imagem de Cristo. Nós, como escola bíblica dominical, e aqui na igreja, e não só aqui na igreja, outras igrejas espalhadas, inclusive dentro do nosso presbitério, tem todo um cuidado com isso. Nós adquirimos essas revistas, e quando ali a imagem que diz, olha, aqui é Cristo, então o professor, né, o pessoal da equipe da EVD vai e cobre aquela imagem. Algo que faziam, inclusive ano passado, era colocar apenas uma cruz naquela imagem que se referia ali a Cristo, para então demonstrar o contexto, a cena, mas sem utilizar uma imagem dizendo, olha, aqui é Cristo. Então, é isso que nós temos feito já há algum tempo, até que, porventura, essa decisão seja alterada. Né, pensando aí no Supremo Concílio, e esse ano tem reunião do Supremo Concílio da IPB. Mas é justamente isso. A pomba foi retirada, mas nós temos esse aspecto aqui na igreja. E temos tido e temos tomado todo o cuidado. E lembrando apenas, a nossa base bíblica para isso é aquilo que está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 4, e algo que também está no nosso Catecismo Maior de Westminster, pergunta 109. Aí eu pedi para alguém abrir, domingo passado, acabou não dando tempo,
Quem tem aí a Bíblia de Genebra, ou aquele crente que anda aí com o catecismo junto da sua Bíblia, por favor, abra lá no Catecismo Maior de Westminster, pergunta 109. E pelo fato de estarmos usando o catecismo, isso já abre um link para a nossa aula de hoje, para o tema específico de hoje. Pergunta 109 do Catecismo Maior de Westminster. Alguém se habilita a ler a pergunta e depois a resposta? Quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Pode ficar em pé, por favor, Eugênio. Duas coisas. Primeiro, o Catecismo Maior de Westminster é bem mais complexo, né? Ele é bem mais estruturado teologicamente. Por isso que, por exemplo, estamos começando com um breve catecismo nas nossas leituras do momento da EBD, porque as respostas são muito mais estruturadas do Catecismo Maior. E segundo lugar, não sei se você conseguiu entender tudo, a leitura foi um pouco longa, de fato, a resposta toda é longa, mas tem um aspecto ali que eu quero destacar para os irmãos. O entendimento do nosso Catecismo Maior e, por consequência, o nosso entendimento como igreja presbiteriana, toda a igreja presbiteriana que subscreve os Catecismos Maior e Breve e a Confissão de Fé de Westminster, é o quê? Que nos é proibido, não é lícito para nós, em outras palavras, é pecado fazermos imagem de Deus, e não apenas de Deus Pai, mas Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso já está lá num documento de 1647 ou 1648. Tem as datas aqui, daqui a pouco a gente vai verificar exatamente qual é a data do Catecismo Maior de Westminster. Então já temos aqui quase 4 séculos deste entendimento da igreja presbiteriana, porque isso é da igreja presbiteriana. E por que que antes tínhamos, depois isso deixou de ter, agora voltamos a ter, mas ainda temos uma discussão dentro da igreja, uma discussão dentro da denominação. E isso traz para nós, justamente, as discussões que teremos hoje. Não sei se você já se perguntou, se eu já tenho a Bíblia, qual a utilidade dos símbolos de fé? Se eu já tenho a Bíblia, é uma pergunta sincera, é uma pergunta válida. E eu já me perguntei isso, eu coloco ali, porque eu já me fiz estas perguntas. Se eu já tenho a Bíblia, qual a utilidade dos símbolos de fé? Ou então a outra pergunta, qual o motivo de termos começado a falar da confissão de fé somente há alguns anos? Você já se perguntou sobre isso também? Sobretudo quem está há bastante tempo na igreja. Quem chegou mais recente, há 5 anos, há 10 anos, já ouve sobre isso há algum tempo. Então parece-nos que já era assim, mas não era. Quem está aqui na igreja há 20 anos, 25 anos, 30 anos, mais tempo do que isso, percebe essa diferença. E pode-se fazer essa pergunta, e é válido fazer a pergunta: qual o motivo de termos começado a falar da confissão de fé e dos símbolos de fé de um modo geral, somente há alguns anos? E o objetivo dessas aulas é que justamente possamos pensar sinceramente sobre algumas dessas questões
e trazer essa construção histórica é muito importante. Os objetivos da aula são justamente estes: conhecer um pouco da história da Igreja Presbiteriana desde suas origens na Escócia, e isso a gente já cumpriu quase que todo esse objetivo na aula passada. Aí agora, reconhecer que a nossa igreja é confessional desde a sua origem. Às vezes nós nos esquecemos disto, e parece-nos que isso não é verdade, mas isso é verdade. A nossa igreja é uma igreja confessional desde sua origem, pensando em igreja presbiteriana de um modo geral, pensando lá no objetivo primeiro, da nossa herança histórica desde a Escócia, desde a Europa. Além disso, compreender por que a nossa igreja, ou a primeira igreja, sobre nós mesmos, porque a nossa igreja é como é, e as razões de algumas mudanças ocorridas. Nós já vamos tratar sobre algumas coisas hoje, algumas perguntas vão ficar no ar, então eu peço que você tenha um pouquinho de paciência, e eu espero conseguir responder boa parte destas perguntas no domingo que vem. Esse ponto 3, principalmente vai ser focado para o domingo que vem. E além disso, um objetivo geral: valorizar a nossa rica herança histórica. São esses os objetivos dessa série de aulas. E então, meus irmãos, lemos aqui o Catecismo Maior, pergunta 109, são os nossos símbolos de fé. Mas o que são os símbolos de fé? Alguns irmãos aqui já conhecem um pouco sobre isso. Nós já vimos, inclusive, isso daqui nas aulas dos catecúmenos. E é o interessante, que eu também estava conversando aqui mais cedo. Alguns irmãos que chegaram recente tiveram acesso a materiais como esses, que nós estávamos ali passando para eles sobre a identidade da igreja, essa questão histórica da igreja. Mas outros irmãos que estão há bastante tempo na igreja não têm essa construção na sua cabeça, este aspecto sobre a nossa igreja, a história da nossa igreja na sua mente. Então é importante que toda a igreja possa ter esse acesso. O que são os símbolos de fé? Símbolos de fé, de um modo geral, são resumos sistemáticos ou didáticos das verdades fundamentais do cristianismo. E esse termo, símbolos de fé, abarca qualquer declaração formal de fé. E nós temos várias, mas dentre elas, credo, confissão, catecismo, temos cânones, temos outros documentos que distinguem a comunidade que professa aquele documento de uma comunidade que não professa, ou então que professa um outro documento. Porque uma coisa que é importante que compreendamos é que esse aspecto confessional é um fenômeno histórico, sobretudo de dois momentos da história da igreja. E não é apenas a igreja presbiteriana que tem uma identidade confessional e que, de algum modo, essa identidade foi esquecida. Os irmãos batistas têm uma identidade confessional, os irmãos congregacionais têm uma identidade confessional, os irmãos luteranos têm uma identidade confessional. Inclusive aqui, eu trouxe, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, aqui tem a confissão de fé deles, aqui tem o catecismo deles, aqui tem alguns documentos históricos, aqui é o chamado Livro da Concórdia. Então tudo aquilo que nós temos aqui é pergunta primeira, pergunta segunda, ou então sobre os sacramentos, sobre Cristo, sobre a Trindade. As várias igrejas históricas pelo mundo têm documentos como estes. Inclusive alguns destes documentos são baseados na confissão de fé de Westminster, como por exemplo a da igreja congregacional, a declaração de Savoy. Ela vem alguns anos depois da confissão de fé de Westminster, e ela vem muito próxima daquilo que está na confissão de fé, porque congregacionais puritanos fizeram parte da construção da confissão de fé de Westminster. Então nós temos esses fenômenos históricos de credo, confissão e catecismo. E antes de falarmos sobre esses tipos de documento especificamente, precisamos entender um pouco da importância de termos uma teologia confessional. Isso daqui não vem da minha cabeça, vem de um pastor presbiteriano já falecido, chamado Paulo Anglada, um pastor paraense, que teve um ministério com vários escritos, vários livros, inclusive alguns comentários hoje ainda têm sido publicados deste irmão, falecido há uns 4 anos atrás. Então, o Paulo Anglada, num livro dele chamado Sola Escritura, que ele vai falar sobre a Escritura, pensando ali nos solas da Reforma. Antes disso, ele vai fazer uma defesa de uma fé confessional, e ele elenca 4 motivos. Primeiro, um propósito teológico doutrinário, depois um propósito apologético, ou seja, de defesa da fé, depois um propósito didático e também um propósito eclesiástico, propósitos que demonstram a utilidade desses documentos para a igreja.
Pensando primeiramente no propósito doutrinário, o que ele diz? A história do cristianismo demonstra que a compreensão das verdades reveladas por parte da igreja são progressivas. Que verdade pode vir à sua mente? Você já ouviu falar muitas vezes sobre o termo trindade. Agora, você já ouviu ou já leu nas Escrituras algum momento que fala sobre trindade? Não, a verdade está presente lá. Nós temos inclusive a bênção apostólica ali, abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos ali a cena do Senhor Jesus sendo batizado. Temos ali o Deus Filho, o Deus Pai falando do céu e o Espírito descendo como uma pomba. Nós temos a realidade da trindade demonstrada nas Escrituras. Mas nós não temos esse termo. Você já se perguntou, mas de onde que surgiu isso? Trindade. Isso surgiu em meados do século 3 ou 4 com um homem chamado Tertuliano. Tertuliano, um pai da igreja, ele escrevendo vários documentos, e em um deles ele começa a utilizar o termo trindade para se referir a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus que é trino, Deus que é três em pessoa, mais um em essência. E então ele cunha esse termo trindade. Mas nós não temos problema com o termo trindade, não é verdade? E graças ao Senhor por este termo, que nos ajuda inclusive a entender algumas coisas. Então, essa compreensão vai, no decorrer da história, progressivamente aumentando e vai progressivamente trazendo termos para então ajudar as gerações posteriores. Nós somos herdeiros de tudo isso. A igreja cristã tem chegado a conclusões doutrinárias de forma paulatina no decurso dos séculos. Então, várias dessas formulações teológicas vêm inclusive de muitos símbolos de fé, daqueles mais antigos e depois daqueles lá do século XVI, século XVII, que vão confirmar muito daquilo que está lá atrás. Além desse propósito teológico doutrinário, temos um propósito apologético. E o que significa apologética? Apologética ou apologia é fazer uma defesa. Você tem um pensamento e você vai defender aquele pensamento, aquela ideia. E no nosso contexto é defender a fé. Então tem um propósito também de defesa da fé. A sua importância na defesa da fé cristã tem sido demonstrada na medida em que tem sido empregados para distinguir e defender a verdade, a sã doutrina contra falsos ensinos e heresias. Tem um momento na história da igreja, ali dos pais da igreja, que boa parte da igreja chamada cristã daquele momento não cria na divindade de Cristo. Você já imaginou isso? Eles criam que Cristo, ou era aquele como que um holograma, pensando ali inclusive algo que vem depois do gnosticismo, né, como aquele espírito, aquela coisa incorpórea que as pessoas enxergam, mas não podem pegar. Por isso inclusive que João vai falar que o apalpamos. Ou então algumas pessoas iam crer que, como inclusive o próprio pastor Alfredo já colocou aqui, que era um homem que foi de alguma forma elevado e vem o Cristo sobre ele, mas quando ele fala, Pai, por que me desamparaste? O Cristo sobe e apenas o homem morre. Então diversas heresias surgiram, diversas, justamente questionando a divindade de Cristo. E alguns desses documentos lá do passado surgiram justamente por isso. Teve um momento em que é falado sobre um pai da igreja chamado Atanásio, e tem o credo de Atanásio, que não é de Atanásio, mas de algumas verdades que ele deixou legada na história, que tem um termo em latim que é Atanásio contra mundo, ou seja, o Atanásio está contra o mundo. O mundo inteiro naquele momento, a igreja naquele momento está dizendo assim, não, Cristo não é Deus. Mas nós temos Atanásio, esse homem de Deus sustentado pelo Senhor, dizendo, não, Cristo é Deus. E ele começa a pregar, ele começa a escrever documentos, inclusive através disso é legado um credo chamado credo de Atanásio. Porque é justamente isso, é um momento de defesa da fé. E hoje nós precisamos defender nossa fé, não é verdade? Ou você não precisa defender sua fé? Precisamos. Então esses documentos são úteis para nós. Além disso, tem um propósito didático. Eles auxiliam na instrução da igreja, na pregação e no ensino, porque apresentam uma fé resumida. Nós vamos, por exemplo, ensinar uma criança. Você pode utilizar o breve catecismo de Westminster. Você, para sistematizar a sua fé, o que você pensa sobre o Estado, sobre a igreja, sobre a Trindade, você pode justamente buscar ali nas confissões de fé de um modo geral e sobretudo naquela que nós subscrevemos. E meus irmãos, eu não sei se você já ouviu o termo que foi utilizado por Isaac Newton, que ele dizia assim, e é um termo que não era dele, já vem do passado, que ele só pôde fazer o que ele fez pensando na ciência, pensando nas invenções, nas descobertas, porque ele era como um anão
que estava sentado sobre ombros de gigantes. Nós somos anões. E temos uma gigantesca história do passado, história da teologia, história da doutrina. E nós, como pequeninos anões, criancinhas ainda, nós nos assentamos sobre os ombros destes irmãos do passado, para que então, na nossa visão limitada, possamos nos elevar e enxergar o horizonte mais longe. Nós somos essa figura. Nós somos pequeninos. Alguns aqui têm alguns anos apenas de fé, outros mais tempo de fé, mas nós todos os dias precisamos crescer em nossa fé. E meus irmãos, temos irmãos que se reuniram, às vezes centenas e centenas, por anos a fio, escrevendo documentos para nos ajudar. E nós, hoje, podemos ter o privilégio de nos assentar sobre os ombros desses irmãos, para então enxergar mais longe, para então enxergar o horizonte. E essa é uma das utilidades, um dos propósitos, pensando no propósito didático, e também um propósito eclesiástico, proporciona uma base doutrinária, litúrgica e prática para a comunhão da igreja. Quando um pastor, um presbítero ou um diácono subscreve uma confissão de fé, e no nosso caso de oficiais da igreja, e aqui nós temos vários, presbíteros, diáconos, os oficiais da igreja subscrevem o catecismo maior, o breve catecismo e a confissão de fé de Westminster. Então, se você é oficial da igreja, meu irmão, você está amarrado por um juramento solene diante de Deus, diante da igreja, de que você subscreve estes documentos. É algo sério. Então nós estamos moralmente comprometidos com o sistema doutrinário disposto nesses símbolos de fé. Então, e hoje, infelizmente, nós temos uma diversidade de pastores. Eu nem estou falando dos oficiais da igreja, mas de pastores presbiterianos ou de uma outra denominação qualquer, que subscrevem, ou pelo menos deveriam subscrever, um documento desse reformado, um documento desse de uma confissão de fé, mas que, no momento de fazer o juramento, para poder se tornar um pastor, diz: não, eu concordo, eu subscrevo, isso aqui representa a minha fé, nisso que eu acredito. Mas na prática, no dia a dia, inclusive, até fala mal dos símbolos de fé, ou não os cumpre. Então, é algo muito sério mesmo. Um pastor presbiteriano, Heber Carlos de Campos, diz o seguinte: é necessário que o cristão confesse sua fé de forma que outros venham a saber o que ele crê de forma clara. É uma insensatez professar fé em Cristo sem saber o conteúdo do que se confessa. O que ele traz aqui? Que as confissões de fé, elas nos ajudam a professar a fé de forma clara. Porque, por exemplo, você pode dizer: eu creio em Deus. Tá, mas você crê em Deus, mas como assim em Deus? Porque tem muita gente que diz que crê em Deus. Eu creio na Bíblia. Sim, você crê na Bíblia, mas como assim? Você crê na Bíblia. Aí você vai dizer: mas a Bíblia é minha única regra de fé e prática. Isso é verdade, deve ser mesmo. E se é, graças a Deus por isto. Mas, meus irmãos, você já reparou que esse termo, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática? Ela inclusive está na confissão de fé, está nesses documentos. Então, às vezes, nós queremos questionar estes documentos, dizendo assim: não, a Bíblia é a minha única regra de fé e prática, eu não quero usar uma confissão. Mas esse termo, essa frase está na confissão. Esse termo, esta frase está naquele documento. E você utiliza uma frase do documento para dizer assim: não, ele não presta. Então, o que eu quero destacar para os irmãos é que esses documentos por si só já têm grande utilidade. E pensando na utilidade, nós precisamos conhecer um pouquinho da história, porque eles de fato têm a ver conosco. Os credos, que são documentos mais antigos, são declarações de fé mais resumidas, muito embora alguns sejam até um tanto extensos, mas são declarações de fé mais resumidas. Você já ouviu, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, creio na ressurreição dos mortos. Credo apostólico, lá do início da igreja cristã. Esses documentos são comumente relacionados à igreja antiga até meados do século VIII. E temos alguns que são reconhecidamente ortodoxos. O credo apostólico que eu falei, o credo niceno-constantinopolitano e o credo de Atanásio, aquele que eu citei também mais cedo. E se você nunca leu nada do credo niceno-constantinopolitano, temos aqui um trecho dele. Olha o que diz o documento: creio em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai,
pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne, foi feito homem e foi crucificado. Padeceu e foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus e assentou-se à direita do Pai, e no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho conjuntamente adorado e glorificado. E você vê aqui algumas reticências no meio, porque eu dei uma condensada, né? O documento não está completo aí. Mas o que esse documento vai trazer? A divindade de Cristo, a união de Cristo com o Pai em essência, muito embora sejam pessoas distintas. Vai trazer inclusive sobre a adoração necessária ao Espírito Santo. Vai trazer que nós cremos no Pai, no Filho, no Espírito Santo. A declaração que hoje nós temos, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Onde surgiu esta declaração? Aqui. Então hoje nós dizemos, não, porque o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Nós temos esta declaração, com base nas Escrituras, é claro, condensada aqui. Mas além disso, além desses documentos lá do início, nós temos já um outro fenômeno histórico, que é ali do século XVI e XVII, que são essas confissões de fé. O que são as confissões de fé de um modo geral? Declarações escritas pelos protestantes desde os primeiros dias da Reforma. E em comparação aos credos, as confissões foram documentos mais completos quanto aos temas abordados, muitos mais temas. Geralmente aqueles documentos iniciais falavam sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre a divindade de Cristo, sobre as duas naturezas de Cristo, que ele é 100% homem, 100% Deus. Já as confissões de fé, elas vão trazer uma série de pontos, às vezes 20, 25 artigos diferentes ou capítulos diferentes com pontos distintos sobre salvação, sobre governo, sobre igreja, sobre a Trindade, sim, mas sobre a justificação, sobre a santificação, sobre várias verdades. Eu falei sobre a confissão de fé da Guanabara, aquela confissão de fé que foi feita em solo brasileiro, e você pode ver que daquelas ali, ela inclusive é uma das, do que está na tela, é a mais antiga, mas tem outras mais antigas que ela. Além disso, a confissão de fé escocesa, feita por John Knox e outros 4 ou 5 irmãos lá na Escócia, e depois temos a confissão belga, e além disso a confissão de fé de Westminster. Você vê que a confissão de fé de Westminster tem quase um século de diferença para essas outras confissões de fé. Por isso que em vários momentos ela vai ser até tida como uma confissão mais amadurecida em sua teologia. A Escócia, a Igreja Presbiteriana da Escócia utilizou a confissão de fé escocesa por quase um século. Então, depois que veio a confissão de fé de Westminster, eles começaram a utilizar a confissão de fé de Westminster. Inclusive tem uma participação presbiteriana muito importante na confissão de fé de Westminster. Se você nunca leu nada da confissão belga, talvez aqui quem tem aquela Bíblia de Genebra, ou então a Bíblia da Herança Reformada, que tem vários desses documentos lá no final, já tenha lido alguma coisa. Mas olha o que diz o documento. No artigo 2º, como conhecemos a Deus? Nós o conhecemos por 2 meios. Primeiro, pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro, visto que o mundo perante nossos olhos é como um livro formoso em que todas as criaturas, grandes e pequenas, servem de letras que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, como diz o apóstolo Paulo. Segundo, Deus se fez conhecer ainda mais claro e plenamente por sua sagrada e divina palavra, isto é, tanto quanto nos é necessário nesta vida para a sua glória e para a salvação dos que lhe pertencem. É isso que diz a confissão belga no seu artigo 2º. O que vai dizer aqui? Sobre aquilo que nós chamamos de revelação geral e depois a revelação especial. E Deus se revela, e eu acho interessante, eu acho muito bonito esse termo. Deus se revela para nós na criação, é como se fosse um grande livro formoso, um livro belo à nossa frente, em que cada animal, a sustentação, a organização, inclusive o próprio ser humano como imagem de Deus, servem como letrinhas neste livro que indicam para nós que há um Criador. E além disso, por causa do seu poder e para a sua própria glória, ele se faz conhecer mais claro e plenamente por meio da palavra escrita. Mas além disso, além destes documentos, nós temos os catecismos. E os catecismos têm que objetivo? Eles são formados em perguntas e respostas, e eles pensam em crianças, ou aqueles que são os novos na fé, os neófitos. Eles têm esse objetivo mesmo de, e é um termo que às vezes para nós é um pouco estranho, né, de catequese,
soa um tanto quanto católico apostólico romano esse termo, né? Ah, vou fazer a minha catequese. Mas esse termo é justamente isso, é ensinar alguém na fé. Ele não é, inclusive, um termo meramente católico, mas qualquer fé que tenha por aí, qualquer religião que vai ensinar alguém que está recente nessa fé, vai fazer uma catequese. É um ensino para alguém que é novo na fé, ou até mesmo para uma criança. E dentre os principais catecismos, 3 são amplamente aceitos nas igrejas de linha reformada. O Catecismo de Heidelberg, aí o Breve Catecismo e o Catecismo Maior. Como eu falei no início, o Breve Catecismo é de 1647 e o Catecismo Maior de 1648. E o Catecismo de Heidelberg é quase um século antes. Se você nunca leu nada do Catecismo de Heidelberg, temos aqui. A primeira pergunta é um catecismo muito bonito. Depois leia com cuidado. É um catecismo, inclusive, que é subscrito pela Igreja Reformada Holandesa, espalhada pelo mundo. A igreja que vem dessa Igreja Reformada Holandesa, eles subscrevem as chamadas 3 formas de unidade. Quais são os documentos das 3 formas de unidade? O Catecismo de Heidelberg, como nós temos o Catecismo Maior e Breve para nos ensinar, eles utilizam o Catecismo de Heidelberg. Eles têm os cânones de Dort, que é de onde vem aqueles 5 pontos do calvinismo. Você já ouviu falar sobre isso, né? Foi, na verdade, uma grande reunião de 2 anos que elabora um documento dividido em 5 grupos. E cada um desses grupos refere-se àqueles pontos lá dos 5 pontos do calvinismo, pensando na salvação. Então, o Catecismo de Heidelberg, os cânones de Dort, de onde vem os 5 pontos do calvinismo, e a Confissão Belga, aquilo que nós lemos mais cedo. Esses 3 documentos são as 3 formas de unidade utilizadas pela Igreja Reformada Holandesa. A igreja, por exemplo, daquele pastor Joel Bick, eu não sei se alguém já ouviu falar, onde o pastor Heleno está fazendo o curso lá de mestrado. Diz o seguinte: qual é o seu único consolo na vida e na morte? Olha a resposta: que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade de meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Essa é a resposta da primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg. Agora, meu irmão, eu posso dizer para você que um documento como este não presta? É precioso, queridos. Nós devemos sim ler e desfrutar das verdades aqui. A garantia que temos trazida por estes irmãos do passado, dizendo: olha, se você se perguntar algum dia, qual o único consolo na vida e na morte que você tem, e em momentos como nós temos vivido recentemente nos últimos anos, uma pergunta como essa é muito válida. Muitas pessoas se perguntaram sobre isso: que consolo que eu tenho na vida e na morte, perante o luto, perante a dor, perante o sofrimento? Sabe qual é o consolo? Eu não pertenço a mim mesmo, mas de corpo e alma eu pertenço ao meu Senhor. Esse é meu único consolo na vida e na morte. Isso que diz o Catecismo de Heidelberg. Além disso, e aqui vamos para os nossos documentos, os padrões de Westminster. Naquela construção histórica da Igreja da Inglaterra, tivemos ali o rei Henrique VIII, os seus descendentes, e lá na frente tem um homem chamado Oliver Cromwell, né? Não sei se os irmãos mais conhecedores de história vão poder lembrar desse nome, pelo menos já ouviram falar desse nome. É um homem que toma ali a direção da Inglaterra, depõe o rei da Inglaterra, Carlos I, e no governo, depois que Oliver Cromwell sai do poder e volta ao poder agora o descendente, o Carlos II, ele vai convocar uma assembleia, no governo dele, ele vai convocar ali, o parlamento dele vai convocar uma assembleia para então discutir as questões religiosas. Só que é interessante que o puritanismo já era muito forte ali na Inglaterra. Então, Carlos II tinha um parlamento, depois que ele se estrutura ali no poder, um parlamento muito puritano. Tinha muitos puritanos, crentes no Senhor, não pastores necessariamente, mas gente, membro de igreja puritana que fazia parte do parlamento. O que ele faz? Eu vou dissolver o parlamento. Então ele dissolve o parlamento, utiliza-se do seu poder, e então é eleito um novo parlamento. Sabe o que acontece? Um parlamento mais puritano ainda.
Tinha muito mais puritanos do que no primeiro parlamento. E é justamente nesse parlamento que ali é como se fosse uma Câmara dos Deputados, ou um Senado, né, algo semelhante a isso, de alguma forma. O parlamento inglês, em 1643, vai convocar uma assembleia lá em Westminster, ali, que vai se reunir na capela, na abadia de Westminster, para reformar os 39 artigos da Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana tem um corpo de documentos chamado 39 artigos, por algum tempo foram 42 artigos, que tem a sua declaração de fé. Inclusive, são artigos, em grande medida, muito próximos daquilo que nós temos na fé reformada. Muito embora a liturgia fosse bastante diferente da liturgia dos puritanos, mas os 39 artigos tinham uma teologia, em grande medida, muito boa, muito positiva. Então, é convocado esse parlamento para revisar esses 39 artigos, e essa assembleia foi composta por 121 pastores, além de 30 membros leigos, membros do parlamento, e, em sua grande maioria, todos membros puritanos, e pastores vindo de igrejas de outros locais, não apenas ali da Inglaterra, mas pensando na Grã-Bretanha, de um modo geral. Eles chamaram pastores franceses para irem, só que os franceses acabaram não indo por alguma questão ali do contexto. Além disso, na época tinha sido assinado um chamado Pacto Solene. Esse pacto era uma aliança entre Inglaterra, Escócia e Irlanda, para que eles se ajudassem mutuamente, e para que o rei, inclusive Carlos II, para poder voltar ao poder, ele teve que assinar esse pacto para ter o apoio dos escoceses. Então ele assina esse pacto para que todo mundo ali junto pudesse ter uma liberdade religiosa, uma liberdade de culto, e os puritanos pudessem deixar de ser tão perseguidos. Então, como uma parte do cumprimento desse pacto, ele acaba sendo forçado a chamar presbiterianos escoceses para fazer parte da Assembleia. Então, 6 presbiterianos, 6 membros vão para a Assembleia de Westminster para ajudar na sua composição. É interessante que eles não tinham poder de voto. Eles iam lá, debatiam, exerciam sua influência, colocavam ali na mesa, por assim dizer, a sua teologia, mas eles não tinham poder de voto. Todavia, é interessante que esses 6 membros foram dos membros mais influentes durante toda a Assembleia. Então, se você pensar assim, esse negócio de confissão de fé de Westminster, lá na Inglaterra, não tem nada a ver conosco. Na verdade tem, meus irmãos. Inclusive, a igreja presbiteriana daquele tempo, justamente exerceu influência na composição daquele documento. Inclusive, por exemplo, você pode ver que existiam lá, na Assembleia, irmãos congregacionais. E a estrutura de governo dos irmãos congregacionais é o quê? Que as coisas são decididas em assembleia, e não por um conselho que representa o povo, então decide boa parte das questões, e algumas outras vão para a Assembleia. O que acontece? Os presbiterianos, que já tinham esse sistema que nós temos hoje, né, de conselho, de presbitério, de sínodo, eles exercem influência tal ali na sua teologia que a Confissão de Fé de Westminster tem claramente ali um sistema presbiteriano de governo, que vai eleger presbíteros oficiais que vão se organizar em concílios, seja conselho, seja presbitério, seja sínodo, um nome qualquer que vai ser dado. E é interessante, apenas uma curiosidade, atualmente hoje, muitas igrejas batistas têm começado a fazer a eleição de presbíteros e estabelecer um conselho. Esse sistema de governo tem sido espalhado não só pela igreja presbiteriana, mas outras denominações de irmãos queridos nossos têm começado a utilizar. E quando eu estive algum tempo atrás em São Paulo, conversando com o Timóteo, meu cunhado, que é seminarista, nós podemos observar ali, inclusive na igreja que ele trabalha como seminarista, que eles têm um corpo de presbíteros, tem um pastor e presbíteros eleitos pela igreja. E é uma igreja batista, de linha ali, reformada, pelo menos em grande medida. E é interessante que nós podemos ver uma série de movimentos desse sistema de governo sendo espalhado pelo Brasil, já nesse resgate da fé reformada. Pensando mais nos padrões de Westminster, e que nessa imagem nós temos um facsímile, né, como que uma digitalização dos documentos originais lá da Assembleia de Westminster. Você pode ver ali, quem for bom de inglês, sobretudo o inglês aí mais antigo, mais arcaico, pode se arriscar a ler depois. Você vê ali no lado, na lateral, os textos prova referente a cada um dos artigos que vão sendo estabelecidos. A Assembleia de Westminster produziu ao todo 6 documentos. Na verdade, não são só 6, são até mais. Mas, pensando nos principais: Diretório do Culto Público a Deus, Forma de Governo Eclesiástico e Ordenação, Saltério, aí temos aqueles que nós subscrevemos:
a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Então nós temos esses 3 documentos, que são os principais documentos subscritos pelas igrejas presbiterianas, mas a Assembleia de Westminster fez uma série de outros documentos. E eles se reuniram, começou em 1643, mas foram até 1648. Foram ali 5 anos de reuniões, vários grupos de trabalho. Um ficou responsável por isso, outro por outro tema e assim por diante. E algo que eu não falei no início, o objetivo deles era revisar os 39 artigos da Igreja da Inglaterra. Mas conforme as reuniões foram passando, eles viram que não tinham mais como só revisar os 39 artigos, mas como que construir um documento quase que do zero. Então estes são os documentos. O presbiterianismo da Europa vai para os Estados Unidos, e aqui pensando na história da nossa igreja de um modo geral, o que acontece? Na Inglaterra, os puritanos foram duramente perseguidos, nós já falamos sobre essa perseguição, e muitos deles vão se refugiar aonde? Na Nova América, ou nos Estados Unidos ali, ou na verdade na Nova Inglaterra, né, nos Estados Unidos. E eles chegam ali em meados do século XVII, vocês podem ver ali uma imagenzinha, o barco, a primeira embarcação ali principal, conhecida a Mayflower, e chegam vários puritanos, e muitos deles inclusive presbiterianos, tem congregacionais, tem batistas, tem outros grupos, e dentre eles os presbiterianos. Com a chegada, vários presbiterianos foram chegando e ficando de alguma forma isolados, né? Tinha uma congregação presbiteriana aqui, numa outra cidade tinha uma outra, e assim por diante. Só que com aquele reverendo ali, reverendo Francis McCamey, o que ele vai fazer? Ele vai organizar o presbiterianismo nos Estados Unidos. Ele viu a necessidade de organizar. Por quê? Nós tínhamos apenas igrejas isoladas. Todos nós temos a mesma fé, subscrevemos os mesmos documentos confessionais, então vamos nos organizar. E através da influência dele, e já quase que no período do seu falecimento, da sua morte, né, em 1706, foi organizado o presbitério da Filadélfia, o primeiro presbitério nos Estados Unidos, da igreja presbiteriana foi na Filadélfia, e ali também foi o primeiro sínodo, em 1717. E em 1729 foi aprovado o ato de adoção, que então aprovou a Confissão de Fé e os catecismos de Westminster como os padrões doutrinários do sínodo. O que eu quero trazer para os irmãos? Primeiramente, como igreja presbiteriana lá na Escócia, nós subscrevíamos um documento, a Confissão de Fé Escocesa. Quase 100 anos depois, nós, como igreja presbiteriana, ajudamos na formação, na composição, na teologia da Confissão de Fé de Westminster e dos seus catecismos. E então nós, como igreja presbiteriana, lá na Escócia ainda, subscrevemos esses documentos. Quando nós, como igreja presbiteriana, fomos perseguidos e tivemos que nos refugiar nos Estados Unidos, subscrevemos novamente a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos. E por que eu falei nós aqui várias vezes? Porque essa é a nossa rica herança histórica. Isso faz parte do nosso processo de formação. Nós, como igreja, não começamos aqui há 50 anos atrás, há 60 anos atrás. Nós, como igreja, começamos há muito tempo atrás, pensando lá desde os nossos pais no passado. E o que acontece com o movimento que nós temos hoje de progressismo, de olhar apenas pela frente? Nós desprezamos a história, nós desprezamos o passado. Não, o passado, esse pessoal não sabia tanto assim, não. Nós hoje sabemos mais. Os nossos filhos hoje, que conhecem muito mais do que nós, de tecnologia, as nossas crianças e aqueles que vêm pela frente, parece que o passado sabe menos, conhece menos e é menos importante. Mas, na verdade, como igreja, nós devemos sim olhar para trás, devemos sim olhar para o passado. E esse é o ponto aqui. Nós, desde o início, temos essa identidade confessional. Não sei se você já viu esse documento. A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ali é uma fotinha desse documento aqui. Eu ganhei ele essa semana. Foi um presente. Aqui também é uma xerox, né, um facsímile do documento de 1950. Aqui, né, ele foi aqui datilografado. Aqui atrás, tem uma série de assinaturas de irmãos que assinaram este documento. E o que diz esse documento? Feito lá em 1950.
Vocês podem perceber que algumas coisas ficam até um tanto apagadas, né? Não é só a falta de qualidade da câmera do meu celular, é porque o documento é a cópia de um documento muito antigo, né? Então, algumas coisas se perdem. Alguns E's parecem O, a letra E parece a letra O, mas a gente consegue entender. Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, capítulo 1. Natureza, governo e fins da Igreja. Artigo 1º. O que vai dizer o artigo 1º? A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas no Velho e Novo Testamentos e como sistema expositivo de doutrina e prática a sua confissão de fé e os catecismos maior e breve. Rege-se pela presente Constituição, é pessoa jurídica, de acordo com as leis do Brasil e assim por diante. Tem algumas coisas aqui que não são interessantes para o nosso objetivo no momento. Mas o principal é que adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas do Velho e Novo Testamentos e como sistema expositivo de doutrina e prática a sua confissão de fé, o catecismo maior e o breve catecismo. Estes 3 documentos. Isso desde a nossa primeira Constituição, lá em 1950, 1951. Aonde foi feito isso? Templo da Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá. O seu Wesley, meu sogro, conhece essa igreja. Ele foi membro dessa igreja, sua família ainda hoje são membros dessa igreja, lá em Minas Gerais. Templo da Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá, em 20 de julho de 1950, em Presidente Soares, estado de Minas Gerais. O presidente do Supremo Concílio naquele momento era aquele senhor ali, creio que Benjamin Moraes, ou algo assim, se a assinatura dele não for muito diferente daquilo que dá para ler. Mas, irmãos, o que eu gostaria de trazer aqui para nós? Pense naquelas perguntas do início. Como identidade da igreja, nós somos confessionais. Na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, em Roraima. Hoje, quando nós vamos ordenar um oficial da igreja, dar posse a um oficial da igreja, ele deve subscrever os símbolos de fé. Eu, daqui a alguns anos, se assim o Senhor Deus quiser, quando for ordenado um ministro do Evangelho da Igreja Presbiteriana do Brasil, terei que subscrever os símbolos de fé. Então, nós somos, como identidade, uma igreja confessional. Então, de fato, o que acontece? Por algumas questões históricas, e essas questões eu vou trabalhar melhor no próximo domingo, mas por alguns aspectos históricos, isso ficou um tanto quanto esquecido, desde a formação da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela foi formada e construída com uma teologia um tanto quanto confusa ali no início. Tem um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência. A gente vai falar um pouquinho melhor, inclusive, sobre o Ashbel Green Simonton, o pai do presbiterianismo no Brasil, e os primeiros missionários que chegaram, os primeiros missionários presbiterianos. Além disso, meus irmãos, o processo de formação dos nossos pastores, pensando ali, pastor Alfredo, pastor Jonas, pastor Marcos, os pastores mais antigos aqui do nosso presbitério, outros pastores que foram pastores antes deles, formados nos seminários do Brasil. Eles passaram por uma série de questões que hoje, graças ao Senhor, não ocorrem mais. O processo de formação antigamente era diferente do nosso processo de formação hoje. Esses pastores, e eu conversando com o pastor Alfredo, foi por curiosidade mesmo. Falei, pastor, o senhor teve aula sobre a confissão de fé no seminário? Ele disse, não, José, eu já era pastor, depois de anos, vendo uma revista do Brasil Presbiteriano, por curiosidade, eu vi ali uma parte sobre a confissão de fé de Westminster. Aí você pensa, mas se somos uma igreja confessional desde a formação, como é que pode alguém que passa pelo seminário e que não lê, que não estuda os símbolos de fé no seminário? Porque nós temos, como identidade da igreja, isso. Então, daqui nós tiramos algumas das razões para alguns movimentos de mudança que têm ocorrido no nosso presbitério, e alguns movimentos de mudança que têm ocorrido, inclusive, na nossa denominação, de um modo geral. Você pode perceber isto. Se você tem a curiosidade de olhar pelo YouTube cultos nas igrejas presbiterianas, você vai observar coisas muito diferentes de nós. Mas você vai observar, talvez em cultos mais antigos e cultos mais recentes, várias igrejas que passaram por processos de mudança, quanto à sua liturgia, quanto ao estilo de pregação,
Por exemplo, nos seminários antigamente, os pastores não eram ensinados a fazer uma pregação expositiva. O que é a pregação expositiva? Aquilo que, se assim o Senhor Deus quiser, vai ser feito hoje à noite. Você abre aqui, então vamos ler Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. E nós vamos expor Êxodo capítulo 3, versos 1 a 10. Eu vou de verso a verso trazendo as verdades aqui. E é isso que nós vemos domingo após domingo, graças a Deus, não só na nossa igreja. E às vezes o que acontece? Nós vemos um livro inteiro, como já foi estudado aqui na igreja. Marcos, o Evangelho de Marcos todo, de ponta a ponta. Agora 1 João, sendo exposta pelo pastor Alfredo, de ponta a ponta. Estamos ali perto da metade da carta. Outros livros, Abacuque já foi exposto, outros vários, Jonas, livros do Antigo Testamento. Às vezes fazemos séries. Vamos pensar aqui em 2 capítulos, 3 capítulos de Gênesis, de Êxodo. Isso é pregação expositiva. Você pegar uma porção e fazer a exposição. Nos seminários antigamente, o que os pastores eram ensinados? A fazerem exposições temáticas. O que é uma exposição temática? Eu escolho um tema, eu abordo sobre aquele tema, coloco vários tópicos, várias estruturas, e depois disso, eu vou procurar textos bíblicos que se referem sobre aquele tema. Isso é lícito? Sim, isso é válido. Inclusive para palestras, para conferências, isso é muito comum acontecer. Mas para o dia a dia da igreja, é muito mais interessante que nós venhamos a expor as escrituras de ponta a ponta, livros de ponta a ponta, textos de um lado ao outro, para que, conforme os anos forem passando, nós vamos apresentar para a igreja todo o conselho de Deus, tudo aquilo que o Senhor Deus quer que entendamos, que compreendamos, que possamos aprender. E é justamente isso, esse processo de formação, ele afetou vários dos nossos pastores, inclusive por isso que muitos deles passaram por um processo de mudança, já depois de serem pastores, 5 anos de pastorado, 10 anos de pastorado e assim por diante. Nós precisamos entender, e de forma bem honesta, sobre esse nosso processo de formação histórica. Nós vamos trazer alguns detalhes a mais, até de algumas conversas que eu tive com o pastor Alfredo, para ver algumas coisas, e inclusive entender uma diferença de hoje, por exemplo, o meu processo de formação, que é bem diferente do processo de formação de pastores que estiveram no seminário na década de 80, década de 70, década de 90, inclusive. Um outro aspecto, acesso à literatura. Meus irmãos, os pastores que se formaram nessa época tinham muito menos acesso a bons livros do que hoje nós, igreja, você, que é um membro de igreja. Se você quiser, você lê um livro por mês. Eu vou ler um livro do John Piper, eu vou ler um livro do Joel Bick, do Paul Washer, do John MacArthur, do R.C. Sproul, e você vai ler ali aquela série Questões Cruciais, eu não sei se você já ouviu falar. Você vai ler, você pode pegar um livro daquela série por mês e ler durante o ano inteiro. Você hoje tem muito mais acesso à literatura do que irmãos que se formavam em seminários na igreja presbiteriana há 40 anos atrás, há 30 anos atrás. Então isso nos leva a entender duas coisas. Primeiro, o privilégio e a responsabilidade que nós temos, porque nós temos bastante acesso, temos que aproveitar. Nós todos temos a capacidade racional e intelectual de ler. Devemos ler as escrituras, devemos sim nos debruçar nos símbolos de fé e devemos sim aproveitar as boas literaturas que temos, inclusive muitas delas disponíveis de graça na internet. Eu não estou falando de pirataria, estou falando dos livros que são dispostos aí gratuitamente, inclusive pelas editoras. A editora Fiel faz muito isso, né? Então nós temos como, às vezes até mesmo de graça, desfrutar de bons livros, desfrutar de bons textos e assim alavancar o nosso conhecimento. E nesse sentido, meus irmãos, a confissão de fé e os símbolos de fé, eles são muito úteis para isso. Eles são muito importantes para nós, porque de forma didática ainda, eu posso de pergunta a pergunta e compreendendo melhor sobre a fé que temos. E então, daquela resposta, tem vários textos que ele vai apontar. Eu vou naquele texto, me debruço, leio um pouquinho do contexto, e assim, dia após dia, semana após semana, eu tenho o privilégio de cada vez mais desenvolvendo o meu conhecimento teológico doutrinário. Nós temos então um privilégio e nós temos também uma responsabilidade de cada vez mais nos debruçar, prosseguir em conhecer o Senhor. Além disso, meus irmãos, nós precisamos compreender e ter até mesmo um pouquinho de paciência
com a nossa igreja, com o nosso presbitério, de um modo geral. Porque é justamente isso. Muitas dessas coisas geraram consequências na igreja presbiteriana historicamente. Dentre elas, a entrada da pombinha lá na sarça. Isso acontece lá atrás por causa dessa falha que foi ocorrendo no processo de formação. Então tivemos uma série de líderes e pastores que não tinham uma carga teológica, doutrinária, inclusive como igreja puritana, como igreja presbiteriana, e então várias coisas de fora foram entrando na nossa igreja. E hoje o processo tem sido qual? Várias dessas coisas têm sido retiradas. Mas é interessante que muitas dessas igrejas, e às vezes até presbitérios inteiros, são chamados hoje em dia de neopuritanos. Por quê? Não, esse pessoal é muito puritano, um negócio de confissão de fé, de catecismo. Isso aí são os neopuritanos hoje, querem ser puritanos. Tivemos os puritanos lá atrás e tem esse grupo aí de neopuritanos. E começa com uma espécie de chacota, ou com uma espécie de brincadeira, ou até mesmo alguma coisa um tanto quanto ofensiva ali. Mas qual é o movimento hoje? De um retorno à fé reformada, à fé puritana, ou até mesmo à fé presbiteriana. E nós podemos ver este fenômeno acontecendo no Brasil, em diversas denominações espalhadas pelo Brasil, em diversas regiões, e este fenômeno ocorrendo dentro da nossa própria igreja. E esse é o objetivo aqui, um resgate da nossa história, para entendermos quem nós somos, e para entendermos coisas que fazíamos e não fazemos mais, e coisas que passamos a fazer, por vários motivos determinados. A aula que vem a gente vai abordar um pouco melhor sobre isso, mas o segundo sino já bateu, vou fazer a oração aqui. Os pais que tiverem seus filhos nas classes podem ir, e se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer a pergunta, e se eu souber eu respondo. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esta aula, muito obrigado por esta série de aulas que estamos tendo. Senhor Deus, pela Tua graça, Senhor, podemos observar a rica história que nós temos em nossa igreja, como igreja reformada, como uma igreja puritana, como uma igreja presbiteriana. Senhor Deus, isso é um privilégio que nos é dado pelo Senhor. Pai amado, abençoa-nos para que possamos compreender, Pai, porque a importância de termos, sim, uma fé confessional, a importância de termos a Tua palavra como nossa única regra de fé e prática, e como essas duas coisas, Senhor Deus, não se contradizem, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a dar valor à nossa história como igreja. Nos ajuda, Senhor Deus, a olhar para os nossos pais do passado e então, com humildade, reconhecer que nós somos ainda pequeninos e então assentar sobre os ombros desses irmãos do passado e buscar olhar mais adiante, buscar olhar o horizonte mais longínquo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Cristo que nós pedimos e também agradecemos. Amém.